Olá, que alegria nos reunirmos, o GC Online está de volta. E mais uma vez eu tô aqui, pastor Mateus, junto com a pastora Lívia, Olá. A pastora Dani Baião, o Misael, e juntos nós vamos ter um tempo tão especial aqui de edificação, de crescimento, né, de fortalecimento na palavra de Deus. A gente vai começar orando, como sempre, consagrando ao Senhor nosso GC Online. Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade tão especial que nós temos de estar aqui reunidos na Tua presença. Quero Te louvar por essa oportunidade, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir, possa falar aos nossos corações e o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Vamos juntos então adorar o Senhor? Antes de eu falar, cantava sobre mim. Tem sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste sua vida em mim. Tem sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, quão grande é o teu amor. Mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecer. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Ele traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra
nos alcança todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus por tudo que fez e continua fazendo. Vamos dar seguimento aqui então ao nosso GC Online, né, aqui de hoje, e a gente vai começar com uma dinâmica. Antes da gente ir para o nosso estudo, a gente vai começar com o quebra-gelo. Já quero te convidar a ir aí pegando a sua agenda, a sua Bíblia. De repente também você pode buscar lá no aplicativo da Lagoinha as lições de GC, né, a lição dessa semana. E toda semana a gente tem um quebra-gelo na nossa agenda. E o quebra-gelo de hoje é uma pergunta e eu vou compartilhar aqui com os meus amigos para a gente conversar sobre essa pergunta. Eu vou falar por último, vou deixar eles, vou dar preferência para eles falarem primeiro. Vamos começar com você, pastora Lívia. Mas já adiantando para todos, a pergunta é: quando você pensa em um lugar, qual sonha em conhecer? Comente. E aí, Lívia? Meu Deus. Ah, acho que Londres, não fui lá ainda. Ah, não. Chique. Quero conhecer Então Londres. nós vamos juntas. Olha, já faz Andar uma naquela discussão. hiper roda gigante. Ah. Conhecer, eu amo a Europa, então eu acho Vamos lindo. inaugurar um novo ministério, Lagoinha Intercâmbio. Mochileiros Lagoinha. Mesmo Lagoinha, boa, legal. E aí, Dani? Eu quero muito conhecer Londres. E já que a Lívia falou Londres, vou com ela, então vou compartilhar outro. Finlândia, que eu quero ver a aurora boreal. Eu acho chique, acho poético, acho uma coisa assim. São uma coisa muito assim. profunda. O Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. É a aurora boreal. Eu acho que eu sou trasladada na hora que eu vi uma coisa dessa. Maravilha. É. Deve ser lindo demais mesmo. Nossa. realmente. E aí, Misael? Gente, eu acho que eu vou mais pelo lado musical, né? Eu gosto muito da música americana. Eu acho que seria a Califórnia. E se for pelo country, que eu também sou Texas. apaixonado, o Texas. Vai pro Cuspa as Nações, ué. Boa! Ó, Boa, Texas. boa. Pro Texas. Chique. Vamos lá. Eu, assim, difícil, né, de fato, você escolher. Né? Às vezes a gente quer ir em tantos lugares, conhecer tantos lugares, mas eu sou muito urbano, eu gosto muito de cidade. Então, por exemplo, São Paulo é um paraíso para mim, mas eu já conheço São Paulo. Então, acho que Nova York seria uma boa opção. Em contrapartida, também sou muito praiano, né? Sou pernambucano, cidade de praia e tal. Então, Miami Beach, um negócio assim, tenho vontade de conhecer delícia. as praias de Portugal também. Quem sabe o Senhor nos dá essa graça Ô, um glória. dia, né? Vamos lá, o Senhor é provedor. Amém. E Amém. Ele é realizador dos nossos Vamos sonhos. sonhar, vamos Amém, amém. Gente, mas vamos lá, vamos entrar então para a nossa lição de hoje. E a lição de hoje do nosso GC Online chama-se A Fé Verdadeira, né? O estudo do nosso GC hoje é a fé verdadeira. Então a gente já vai abrir a nossa Bíblia lá no nosso texto base, que é em Tiago, no capítulo 2, versículo 20 ao 26. Tiago 2, 20 ao 26. Pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura junto com a gente nesse momento. A Bíblia diz assim: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por um caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. É um texto muito conhecido, né? Você ouve falar esse texto até em um formato de ditado popular, né? As pessoas falando sobre essa fé que se manifesta em obras. De acordo com Tiago, essa é a fé verdadeira, né? A fé de verdade. Por quê? A gente de fato sabe que nós somos salvos pela graça de Deus. Não tem nada, nenhuma boa obra, nada que eu e você possamos fazer que consiga comprar, que consiga pagar pela nossa salvação. Então isso é um veredito, isso é um fato, é uma realidade indiscutível, é uma doutrina fundamental do cristianismo. A salvação é pela graça mediante a fé. A grande questão é que todo salvo de verdade manifesta a sua salvação em obras. Eu gosto muito de uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Ele diz que a fé genuína é produtiva.
A fé verdadeira, ela produz fruto. Então nós precisamos olhar para a nossa fé com essa perspectiva de uma árvore frutífera. A Bíblia fala sobre isso, sobre dar frutos. A Bíblia fala sobre o fruto do Espírito. E, enfim, são vários tipos de fruto que nós podemos ter na nossa vida que manifestam a verdadeira fé. A presença de Deus realmente na nossa vida, um novo nascimento de verdade. E assim a gente vai caminhar aqui pelo nosso GC online, e a gente já vai começar aqui a nossa conversa entre amigos, né? E eu quero te encorajar a fazer assim também no seu GC, a conversar, a ter esse momento de edificação mútua. A GC é para isso, né? E eu quero já começar aqui conversando com a Lívia. Lívia, a gente está falando sobre fé verdadeira, mas talvez tenha alguém que está nos assistindo nesse momento que nem sabe o que é fé exatamente. Dentro dessa perspectiva de Tiago, você pode trazer para a gente esse entendimento do que é a fé? A fé, nesse sentido aqui, no sentido geral da que a gente acredita, né? É a fé em Deus, né? É a fé que Jesus, ele é aquele que morreu, ressuscitou, ele nos comprou, o Deus Pai enviou e o Espírito Santo habita em nós. Então, a fé verdadeira se baseia na pessoa de Cristo. Porque às vezes as pessoas falam assim, eu tenho fé, né? Em quê? Eu tenho fé. Não, mas fé... Eu tenho fé no motorista do ônibus, do Uber, que vai me levar até o destino. Pode acontecer alguma coisa no caminho? Pode, mas a maioria das vezes eu acredito que eu vou chegar lá, né? É um tipo de fé, eu acredito que alguma coisa vai acontecer diante daquilo que já está acostumado a viver. Mas a fé genuína, essa fé que a Bíblia diz, é a fé salvífica, é a fé que nos leva a viver uma vida diante de Deus como filhos de Deus, né? Então, é importante entender isso, porque é diferente de eu ter uma fé que eu vou chegar no meu destino, né? De um ponto de ônibus, do destino do meu ônibus, né? Do meu avião, e é diferente de eu crer que, não, peraí, eu estava morta em meus delitos e pecados, e houve aqui uma ação de Deus ao meu favor, através de Cristo, para que eu viesse a ter vida e vida em abundância. Então, é uma fé que crê na salvação. É uma fé que entende que sem Deus estamos perdidos, estamos fadados ao inferno, ao fracasso, ao inferno. Então, essa é a fé que a gente está falando, né? Não é fé na fé, né? Não é acreditar em qualquer coisa, em qualquer pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstâncias. Não é uma situação mística, assim, né, baseada em nada, em coisa nenhuma, ou uma experiência pessoal, né, uma coisa que aconteceu, uma sensação, um sentimento, um negócio que veio assim, uma luz. Não, é uma fé que se baseia na verdade da palavra de Deus e naquilo que o Espírito Santo provoca em nós, que é o convencimento do pecado, da justiça, do juízo, que é viver uma vida que leva ao arrependimento e uma fé que salva. Uma fé que entende que Deus é rei, governa tudo, é Deus de toda a terra e que nos comprou para si, né? Então, essa fé que a gente está falando, porque senão a gente acha assim, não, eu tenho fé, que o mundo sempre fala que tem fé, sempre você vai conversar com alguém, você crê em Deus? Eu creio. Mas ele não crê que Deus pode salvar um filho, que Deus pode curar uma doença, que Deus pode restaurar um relacionamento, um casamento. Não, eu creio em Deus, assim, naquela parte mística, como a Dani falou, né? Mas às vezes não crê de verdade que Ele é o Deus do impossível, do improvável, do invisível, que Deus que pode todas as coisas. E dá salvação, o né? Deus de toda a terra e que nos salva, né? Exatamente. Eu acho que um dos sinônimos de fé é confiança, né? Fé é muito sobre confiar. E quando a gente confia, a gente se entrega, né? É uma entrega completa, uma entrega genuína. Então, quando eu confio de verdade em alguém, eu não tenho reservas com essa pessoa, não tenho segredos com essa pessoa. Tanto que eu acho muito interessante quando o texto que a gente leu traz a figura de Abraão, que é conhecido biblicamente como o pai da fé, como amigo de Deus, né? Eu acho isso muito lindo quando a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Existe uma das versões da Bíblia, que eu não lembro agora qual que é exatamente, que no episódio, né, em que Deus está preparando, ele viu os anjos para irem lá na casa de Abraão e vai destruir Sodoma e Gomorra, Deus reflete consigo mesmo, e isso está escrito na Bíblia: poderia eu esconder algo do meu amigo Abraão, ou de Abraão, que é o meu amigo?
Então eu acho muito lindo isso, porque os amigos de Deus experimentam um nível de entrega tão profunda que não há segredos. Né? Deus ele ama trazer os seus segredos aos seus amigos. Né? Então isso tem muito a ver com fé, isso tem muito a ver com confiança. E falando em Abraão aqui, né, ainda na parte da exposição do texto da nossa lição, fala assim, né, sobre Abraão. Na verdade, vamos começar do comecinho aqui. Ó. Tiago agora defenderá seu ensinamento de que não existe fé sem obras. E para isso ele apela para o exemplo de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Isso está em Romanos 4, 3. Porém, sua fé foi comprovada pelo fato de ele ter entregado seu próprio filho como sacrifício a Deus. Eu acho que esse é um tempo muito oportuno para eu conversar com a pastora Dani Baião, porque ela tem 3 filhos. Não é 1, não é 2, são 3 filhos. E Dani, a entrega de um filho não é fácil. Né? A gente olha assim por essa perspectiva, a entrega de um filho não é uma coisa assim simples, básica, é qualquer coisa que eu estou entregando. Então a gente vê um nível de confiança em Deus absurdo que Abraão tinha e isso tem muito a nos ensinar, né? Demais. Assim, Abraão entregou sabendo que haveria um sacrifício. A gente tem dificuldade de entregar, Deus, eu te entrego o caminho do meu filho. Eu te entrego a vida do meu filho. A gente tem essa dificuldade de entregar isso, o controle. Agora, Abraão fez uma entrega sacrificial. Ele estava disposto a realmente deixar que aquele filho fosse o sacrifício para agradar a Deus. E isso é uma coisa grandiosa demais, por isso que ele é chamado o pai da fé. Começou nele ali uma fé que só podia vir de Deus, né? Algo que nasceu no próprio coração de Deus, se manifestou na vida de Abraão e ele escolheu obedecer, né? Porque a fé também é obediência. E é engraçado, Mateus, você começou a falar aí, né, sobre a salvação, às vezes fica parecendo uma coisa meio, um paradoxo, assim, porque Efésios 2, né, 8 e 9 diz que pela graça nós somos salvos. Por meio da fé, isso não vem de nós, é dom de Deus. E é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então fica parecendo assim, não tem nada a ver com obra, realmente. A salvação não tem nada a ver com obra. Né? A nossa fé, como a Lívia falou, a fé em Deus, que Jesus nos salva, que Deus entregou o seu Filho, isso não tem nada a ver com obra. Ok, mas isso não nos isenta dessa confiança em Deus, dessa entrega a Deus. Não só do nosso filho, mas da nossa vida, do nosso dia a dia. E se nós realmente confiamos em Deus, nós entregamos a Ele o nosso dia a dia. Então não é uma coisa muito assim mirabolante, uma coisa... Às vezes a pessoa fica assim, não, fica parecendo uma coisa muito na teoria, não, é na prática, no dia a dia. Então é entregar a minha obediência. Por exemplo, eu quero virar para a direita. Deus fala assim, não, você vai virar para a esquerda. Então eu vou ter que virar para a esquerda. Confiando o quê? A minha fé em Deus me faz confiar que Ele é Senhor e Salvador da minha vida. Ele tem o controle da minha vida. Ele tem o controle dos meus filhos, Ele tem o controle da minha família. Né? Nesses dias eu passei uma situação muito difícil com o meu filho, Miguel, 14 anos. Miguel está sempre nos fazendo passar por situações difíceis. Ele é uma bênção, mas quando eu já compartilhei aqui, que ele já ficou doente. Enfim, e agora uma situação com o Miguel e chegou numa hora que você olha para aquela situação e você fala assim, meu Deus, como é difícil entregar. Porque de fato a gente conhece a palavra, nós somos pastores. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos dela, mas quando você passa aquilo no dia a dia e que você tem que ter uma entrega de fato e de verdade e falar assim, Deus, o que eu estou vendo é muito real aqui aos meus olhos, mas eu escolho crer e ter fé na sua palavra. Então eu vou te entregar novamente o meu filho, faça o que o Senhor quiser, faça como o Senhor quiser e eu sei que será o melhor. E isso não é fácil, né? E é muito interessante que aqui no objetivo fala assim, o objetivo dessa lição é provocar uma reflexão. Onde está a evidência de que somos salvos? Qual que é a evidência de que nós somos salvos? A nossa fé em Jesus e essa graça que nós recebemos da salvação, ela é de graça, né? Não vem pelas obras, mas precisa ter evidência de que isso de fato aconteceu na minha vida. E é essa evidência aqui, chega, aqui fala assim, chega de apenas professar uma fé que não muda a vida de ninguém. Está na hora de provarmos que nós somos salvos com as boas obras. Então está na hora de nós, de fato, mostrarmos para o mundo
mostrarmos para o nosso vizinho, mostrarmos para as pessoas que estão no nosso lado, crentes ou não crentes. Está na hora de nós mostrarmos essa fé em ação, né? Aquela fé que realmente muda a circunstância, não só da minha vida, mas daqueles que estão à minha volta. Né? Essa fé precisa mudar as coisas, essa fé precisa estar em ação. Então não pode ser aquela coisa só, não, já fui salvo e foi pela graça e tá tudo bem. Não, isso tem que ter evidência na minha vida. Isso tem que ter evidência na prática da minha vida. Coisa simples, gente. Por exemplo, um dia eu estava lá na minha casa e uma vizinha começou a chorar muito alto, uma briga, uma confusão. E eu estava lá assim, meu Deus, né? Eu não posso ir lá na casa dela, mas o que eu posso fazer? E o Espírito Santo me incomodando, aqueles gritos cada vez maiores. Eu falei, eu tenho que parar tudo agora, minha fé tem que pôr em ação. Parei, ajoelhei, estendi a mão para aquele lado, comecei a orar. Deus, em nome de Jesus, intervém nessa situação. Então é isso, é você realmente, as pessoas verem que essa fé existe em nós. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que é muito, né? Isso tem muito a ver com uma questão prática da fé. A fé Exatamente. de forma prática. E é isso que eu já quero passar para o Misael falar. As pessoas concebem fé como sendo algo muito religioso, né? A fé se resume a um conjunto de dogmas, a um conjunto de práticas, a uma oração pronta, específica, né? Mas a Bíblia, a palavra de Deus nos chama a viver uma fé prática, né? Como a Dani mesmo falou, né? Chega de apenas professar que no objetivo uma fé que não muda a vida de ninguém. Então, a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, requer uma fé prática de nós, não é, Misael? Exatamente. Tanto que o texto ele chama de insensato aquele que tira as obras da fé. Ele está falando aqui sobre dois casos, chama a nossa atenção para dois casos, que é o de Abraão, no caso da entrega de Isaac. Mas qual que seria talvez o fato, o ponto-chave desse momento de Abraão com Isaac na entrega de sacrificar o seu próprio filho? A ação dele mostrava o quanto ele confiava no Senhor. E aí você também vai ver Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair para o outro caminho? Ou seja, eu tenho a minha fé, isso não tem, como a Dani falou, não tem nada a ver com a salvação é totalmente pela graça, mas a fé é exercida pelas obras. Então, assim, o que demonstra a minha fé são os meus passos, são as minhas ações. Quando eu estou, por exemplo, fazendo bem a alguém, eu estou praticando uma obra através da fé. Na fé de que aquilo que eu estou fazendo possa dar um resultado espiritual, talvez de salvação na vida daquela pessoa, entende? Então, a fé com as obras, a fé pelas obras, ou as obras pela fé, é exatamente isso. E não existe você apenas crer. A gente crê no Senhor, a gente tem uma fé viva no Senhor, mas a fé atuante é a fé pelas obras. É quando você faz aquilo confiando no Senhor, confiando na provisão, confiando que Ele iria prover, no caso, talvez Abraão nem sabia o que é. Eu acho que Abraão realmente não sabia. Ele estava indo ali disposto a entregar o seu filho, de fato sacrificá-lo por amor ao Senhor. E ele talvez não sabia que Deus no final, bem na hora, ia prover um cordeiro. Mas foi exatamente o que aconteceu. Mas ele, olha, Senhor, eu te amo. E eu tenho uma fé tão viva no Senhor que eu vou fazer exatamente aquilo que o Senhor está dizendo, porque as minhas obras, elas expressam a minha fé e a minha confiança no Senhor, de que o Senhor sabe de todas as coisas. Amém, amém. Glória a Deus. Então é isso, gente. A nossa lição ela vai falar exatamente sobre essa fé que ela não fica apenas no campo do imaginário, que ela não fica apenas naquela questão religiosa, mas é uma fé prática, uma fé que nos chama a viver uma vida transformada, que testemunha do poder dessa fé no nosso trabalho, na nossa faculdade, na escola, você que está na escola ainda, aonde você estiver. Nós somos chamados por Deus a viver uma fé que nos transforma e como pessoas transformadas pela fé também são geradoras de transformação, são agentes de transformação aonde nós formos. Glória a Deus por tudo isso. Obrigado, gente, por mais um GC Online. Nós vamos orar para concluir, né, para encerrar o nosso GC e
também adorando ao Senhor com uma canção. Continue ligado aí, né, no GC Online, nas redes sociais da Rede Super de Televisão, da Igreja Batista da Lagoinha. Vem com a gente viver tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Vamos orar? Pai, obrigado por mais um GC Online. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, por nos conduzir com a Tua palavra. Que o Senhor implante essa palavra no nosso coração a cada dia. E que o nome do Senhor seja sempre glorificado através da fé prática em nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus.